Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde você vai aprender as 6 características de uma ideia, de um conteúdo que cola na cabeça das pessoas. Você também vai aprender nesse vídeo o principal perigo quando você sabe muito do assunto. E o terceiro ponto, como você linka tudo isso para você vender seus produtos, suas mentorias pela internet. Se você ainda não vende nenhum produto, você nunca fez nenhuma venda no digital, nenhum infoproduto, nenhuma mentoria, fica aqui que você também vai aprender a articular tudo isso e vender muito mais. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Thiago Perezino, a gente já faturou um bom valor, mais de 1 milhão aí com venda de infoprodutos, seja de mentoria, seja de produtos digitais, e eu vou estar compartilhando um pouco do que eu faço na prática aqui com você. Presta atenção aqui, vamos direto ao ponto, não sai daqui, olha essa história aqui que eu vou te contar. Um amigo de um amigo viajava muito a negócio, chamarei ele de Dave. Recentemente, Dave esteve em Atlantic City para uma reunião importante com seus clientes. Quando a reunião terminou, ele tinha um tempo livre, antes do voo de volta, por isso foi a um bar. Ele havia acabado de terminar sua bebida, quando uma mulher atraente se aproximou e perguntou se poderia comprar uma outra bebida. Dave ficou surpreso e lisonjeado. Ele falou, claro. A mulher foi até o balcão e voltou com 2 bebidas, uma para ele e uma para ela. Ele agradeceu, tomou um gole e não se lembra de nada depois disso. Melhor, não se lembra de nada até o momento em que acordou desorientado, deitado em uma banheira de hotel. Seu corpo estava submerso em gelo. Ele olhou ao redor desesperadamente, tentando descobrir onde estava e como havia chegado lá. Foi quando ele viu um bilhete. Não se mexa, chama emergência. Havia um telefone pequeno ao seu lado, na mesa do lado da banheira. Ele pegou e discou 911. Seus dedos estavam dormentes por causa do gelo. A operadora parecia estranhamente acostumada à situação e ela disse, Senhor, quero que devagar e com cuidado ponha a mão nas costas. Há um tubo saindo da região lombar. Ansioso, Dave tateou as próprias costas e encontrou o tubo. A operadora disse, Senhor, não entre em pânico, mas um dos seus rins foi removido. Há um grande grupo de ladrões de órgãos agindo na cidade e eles o pegaram. Os paramédicos estão a caminho, não se mexa até que eles cheguem. Por que eu te contei toda essa história aqui? Se você escutou com atenção essa história, você queria saber o que iria acontecer. Porque a história é um desses pontos. É um dos pontos que faz com que algum conteúdo fique na nossa cabeça. Então vamos aqui direto aos pontos, a gente vai falar um pouquinho mais da história. Mas presta atenção tanto que isso aqui é poderoso. Se você colocar em prática isso que você vai aprender nesse vídeo, você vai conseguir ter muito mais resultado. A primeira vez que eu tive acesso a esse conteúdo foi lendo um artigo do Dan Heff, que eram 2 autores, e eu achei muito interessante. Depois eu acabei comprando um livro que eles fizeram, esse livro aqui Chip Heff e Dan Heff, deve ser irmão, né? Eu comprei esse livro aqui depois, e esse livro é muito interessante, até indico esse livro, que ele aprofundou o assunto, aprofundou cada um desses pontos, que são os pontos exatamente que a gente vai tratar aqui. Então, por que é tão importante? Porque as pessoas começam a produzir conteúdos ou fazem uma oferta na internet e elas não entendem porque não estão vendendo, ou porque não tá conseguindo atingir o objetivo que ela tanto queria. Então, às vezes você tem algum produto ou você tem algum conhecimento que quer transformar isso, talvez você já esteja até tentando, está vendendo isso, não está conseguindo, ou talvez você nem saiba como você pode estar ensinando isso. E é exatamente com esses pontos aqui que você vai conseguir avançar muito nesse conhecimento. Deixa eu trazer para cá que vai ficar melhor. Vamos lá. Primeiro ponto de uma ideia que cola. Esse ponto aqui, ele é menosprezado e as pessoas às vezes querem fazer o contrário, mas é justamente esse ponto aqui que dá muito resultado. Primeiro ponto é você ter simplicidade na tua forma de abordar. O que acontece? Tem muita gente que acha que o que é complexo chama mais atenção, o que é complexo que as pessoas acabam querendo mais. E é totalmente contrário disso. As pessoas querem aquilo que gera clareza para elas. Então, uma pessoa só vai avançar com você, por exemplo, em um produto, só vai avançar em um tipo de serviço, quando ela tiver clareza do que ela vai estar recebendo. Uma pessoa só vai consumir o teu tipo de conteúdo, aquilo que você está ensinando, sei lá, no Instagram, no YouTube, quando ela tiver clareza do que você está explicando. E às vezes as pessoas querem vir com elementos complexos, com ideias complexas. Isso aí vai fazer com que a pessoa ela fuja de você. Então você precisa ter simplicidade no seu conteúdo. Você tem que ter um conteúdo que fique martelando na cabeça. E para martelar na cabeça, esse conteúdo tem que ser claro, cristalino, para a pessoa estar pensando aquilo a todo momento.
Tem um mentor que eu gosto muito dele, ele falava assim, quem oferece vende, porque ele falava que na internet tem muitas pessoas dando conteúdo e poucas pessoas oferecendo. E uma vez a gente estava em mentoria tudo e eu complementei essa frase, eu falei, olha, quem aparece e oferece vende, no sentido que não basta você só estar oferecendo. Eu acredito que você também tem que estar gerando conteúdo, também tem que estar gerando valor. Então, quando você aparece e você oferece, você vai vender muito mais. Essa frase é uma frase que eu levo comigo. Então, quem aparece e oferece, vende. Então é uma frase que você pode, depois de ver esse vídeo, grava essa frase, porque essa frase aqui vai nortear e vai melhorar teu negócio, se você levar ela. Então é uma frase simples, quem aparece, oferece, vende. É justamente para você ficar lembrando, pô, eu preciso estar aparecendo e preciso estar oferecendo. Então essa frase, embora ela seja simples, ela lembra dois conceitos que para mim são extremamente importantes. Para você vender na internet, você precisa de aparecer e você precisa de oferecer. Então, só quem produz conteúdo e nunca oferece, está errado. Ou só quem oferece também nunca produz algum tipo de conteúdo, também está errado. Então, essa frase ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é profunda. E é isso que você deve buscar no seu negócio. Frases simples, não só frases, conteúdo simples, mas ao mesmo tempo que consiga entregar aquilo que você busca passar como uma tua mensagem. Tem uma outra frase que eu gosto muito de uma pessoa que eu sigo, que ele fala assim, ó, não se muda, como é mesmo? Não se muda o dia, não se muda a vida sem mudar o dia. Olha como essa frase, ela é profunda, mas ao mesmo tempo é muito simples. Olha, para você mudar a vida, faz todo sentido que você mude o seu dia. Tem muitas pessoas que querem mudar a vida, mas ela não consegue estar mudando ali o dia dela. Então, para mudar a vida, tem que mudar dia, tem que mudar o seu dia uma vez, duas vezes, três vezes, então dia após dia. Então, é uma frase profunda, mas ao mesmo tempo ela é muito simples e isso vai ficar como ficou na minha cabeça, é uma frase que eu sempre fico lembrando ela. Então o primeiro ponto de uma ideia que cola é a simplicidade. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto é um ponto que para mim, por exemplo, aqui já é um ponto que é mais difícil de eu conseguir estar aplicando, mas algumas pessoas têm muita facilidade nisso e é um ponto aqui que você pode estar conseguindo. Criar um conteúdo mais imprevisível. A gente pode usar também aqui contra-intuitivo. Então, toda vez que você conseguir algum conteúdo mais imprevisível, que gere mais curiosidade, um conteúdo que seja mais contra-intuitivo, também é um bom conteúdo. Na verdade, é um ótimo conteúdo. Onde tem muito isso? Nos Reels e nas capas do YouTube. Então, você pode olhar aqui no YouTube. Talvez você clicou nesse vídeo por isso. Não sei se você já me conhecia, se você já me seguia. Inclusive, se você ainda não me segue, clica aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também, me manda uma mensagem, comenta aqui e que eu vou estar te ajudando. Então, no Reels, tem muito isso lá no Instagram. As pessoas colocam um título chamativo para a pessoa clicar e às vezes não tem nada a ver. E na capa do YouTube também tem muito disso. Eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol, de esporte, e eu tô em São Paulo, e eu vou olhar, às vezes eu gosto de ver esses comentários e tudo, e tem muita capa assim, o São Paulo contratou tal jogador, aí você vai e clica, e na verdade o conteúdo não tem nada a ver com isso. Então ele usou bem na capa, só que aqui é um tiro no pé, né, se fosse vender conteúdo assim. Por que é um tiro no pé? Porque a pessoa vai pela capa, ela clica na capa, e depois ela vai olhar, pô, esse cara não entregou o que ela está prometendo. Então você tem que alinhar, esse é um ponto central se você quiser ter nome e quiser vender, que é o teu caso se você está aqui comigo ainda. Você tem que alinhar aquele teu conteúdo ao que você vai entregar. Então, se você faz uma chamada imprevisível, contra-intuitiva, mas você entrega algo ali que não é o que você prometeu, não faz isso. Então, tem que ser imprevisível e também tem que ter uma entrega ali que vá ao encontro disso, que faça sentido, que também seja imprevisível. Você gera uma curiosidade e também você tem que entregar aquilo que você está prometendo, porque senão você acaba dando um tiro no teu pé. Mas aqui é muito, muito forte. Um jeito muito bom de usar isso, e aqui é muito bom mesmo, eu vou até colocar aqui imprevisibilidade ou um conteúdo contra-intuitivo. Um jeito muito bom de você estar usando aqui é quando as pessoas no teu mercado, no teu nicho, elas falam algo e você discorda daquilo que elas falam. E aí você pode trazer um outro ponto, algo contra-intuitivo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No digital, é muito comum as pessoas fazerem lançamentos para vender os produtos digitais. Eu já fiz lançamento e o lançamento está bacana, funciona. Mas eu não gosto de lançamento. Eu acho que é uma estratégia que limita muito e tem uma imprevisibilidade muito grande. Então eu posso usar um conteúdo assim. Porque lançamento é a pior estratégia para você estar usando.
posso estar usando isso aqui, ele é contraintuitivo, a pessoa vai clicar, ele gerou uma curiosidade, porque a pessoa vai parar, se ela sabe o que é lançamento, quem não sabe o que é lançamento, beleza, não vai nem clicar, mas tem muitas pessoas que já estão no digital há um tempo, algumas pessoas ali que já estão tentando vender os produtos, ou já fez talvez um lançamento, ou estudou um curso de lançamento, e a pessoa vai ver minha capa e vai falar, pô, o que esse cara quer dizer com isso? Então, é um conteúdo ali que pode ser muito bom, porque ele é totalmente contraintuitivo. Então, eu vou contra aquilo que o mercado, de forma geral, de marketing fala, que tem que ter lançamento, não tem que ter lançamento. Eu falo, não, por que lançamento é a pior estratégia? E aí eu entrego um conteúdo e mostro por que vender todos os dias, que é a estratégia que eu uso, é a melhor estratégia. Então, aqui, por exemplo, aí eu mostro meus dados, né? Eu posso usar aqui concretude, credibilidade. Então eu mostro aqui meu faturamento diário, a gente já fez mais de 11 mil vendas, todo dia a gente faz dezenas de vendas aqui, eu posso estar mostrando. Por quê? Porque eu consigo aqui ser contraintuitivo, mas eu consigo ter outros elementos que mostrem, que me dão credibilidade, que deixam concreto, que toquem nas emoções, para mostrar, e também, claro, essa parte do contraintuitivo, para mostrar por que eu vou contra aquele ponto de argumentação. Então, simplicidade primeiro, imprevisibilidade ou um conteúdo contraintuitivo, segundo ponto. Vamos aqui para o terceiro. Terceiro ponto é concretude. Quanto mais concreto for teu conteúdo, muito mais resultado você vai ter. Então, é muito comum as pessoas produzirem conteúdos aqui, ou ofertas também, e a pessoa ser extremamente genérica. Não vai vender. Quanto mais concreto você for nas suas ofertas, quanto mais concreto você for na abordagem do teu produto, quanto mais concreto você for até no teu conteúdo, com exemplos, com analogias, que também entra um pouco aqui em história, você vai conseguir vender muito mais mesmo assim, você consegue ter muito mais resultado. Então vou te dar um exemplo aqui. Tem eu não sei se isso aqui é eu ia falar parábola, não é parábola, é provérbio. Então, eu acho que isso aqui é um provérbio. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Olha só como isso aqui é algo concreto. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Por quê? Porque se dois está voando, você não está com ele. É melhor um na tua mão ali, muito melhor. Eu sou formado em Direito também. Eu tenho 2 graduações, uma delas é em Direito. E no Direito existe um julgamento, quem faz um crime doloso contra a vida, não precisa entender aqui, mas é quem comete um homicídio intencional. Ele vai a julgamento pelo júri. Os júris são pessoas ali julgando. Você vê um filme já americano ali de julgamento, você provavelmente já viu isso. Então são pessoas lá, ficam ali no júri e tal, julgando, beleza. E no júri, uma vez eu tive a oportunidade de ir em loco mesmo ali, presente no júri. E assim, no júri, o que acontece? O que é um bom advogado no júri? É um advogado que usa muito de elementos concretos. Ele consegue colocar diversos elementos concretos ali na narrativa. Então ele vai falar, ele começa a descrever a cena, detalhar a cena. Então quando você coloca esses detalhes, entra um pouco em história também, mas você consegue colocar concretude na tua fala, concretude no teu conteúdo. Então você coloca elementos concretos que vão fazer com que a pessoa ali ela tenha uma grande possibilidade, por exemplo, de ser absolvida. Por quê? Porque toda vez que você coloca algo mais concreto, é muito mais fácil de você estar imaginando aquilo. Tem um exemplo, foi, se não me engano, no livro Desk Column que eu li, que a pessoa estava vendendo ali uma grande fazenda e ela falava ali, a fazenda tem, eu não me recordo o tamanho, vamos supor que seja 10 hectares. A fazenda tem 10 hectares, legal. Olha só como 10 hectares, para quem, vamos supor que alguma pessoa que não entenda, eu, por exemplo, eu nem lembro a dimensão ao certo de hectare, mas vamos supor que eu soubesse. Mesmo sabendo, é difícil de eu imaginar, porque eu não moro numa fazenda, eu não vou muito na roça, então para mim é mais difícil estar imaginando isso. Então olha só, que ideia interessante. O que essa pessoa fez? Ele tirou a fala de hectare e ele colocou assim, olha, aqui é uma paisagem, a minha fazenda tem 5 paisagens equivalentes a essa. Por quê? Assim, vamos supor que cada paisagem era 2 hectares e ele colocou, essa é a paisagem. A minha fazenda tem 5 paisagens dessa. Olha como fica muito mais concreto. Em vez de falar 10 hectares, você fala, olha, 5 paisagens como essa. Então aqui é um elemento muito bom. Tem algo aqui, tem um outro aqui que eu tô lembrando, que é na foto de cigarro. Na foto de cigarro, olha como as pessoas, como o pessoal para inibir realmente as pessoas que estão fumando, a venda de cigarro, o
que eles vão lá e colocam? Eles colocam a foto de um pulmão lá, todo lascado e tudo. Fumar causa câncer no pulmão. Enfim, eu não lembro o que é o certo, tem muito tempo que eu não vejo. Mas a pessoa vai lá, os vendedores na fábrica são obrigados... Vendedor não, né? Acho que é uma lei. Enfim, se você pegar uma carteira de cigarro, vai ter isso lá. Uma foto de um pulmão lascado, os dentes podres, sei lá o quê. Por quê? Porque isso aqui dá concretude para aquilo. Se eu chego e falo para você, fumar faz mal, tá. Mas se eu mostro a foto de um pulmão lá, que mostra o efeito disso, isso aí dá muito mais concretude, muito mais mesmo. Então, toda vez que você conseguir um elemento concreto naquilo que você está falando, naquilo que é abstrato, você ganha em força. Então, terceiro elemento aqui, concretude. O que aconteceu aqui? Vamos aqui. Opa! Deixa eu melhorar isso aqui, né? Para ficar mais bonitinho. Concretude. Pronto. Não, pronto. Prontinho. Beleza. Não tá dando aqui, mas deixa pra lá. Concretude. Tá bom. Não tá dando aqui. Deixa assim desse jeito. Depois eu arrumo isso aqui. Tá. O quarto elemento é o elemento de credibilidade. Credibilidade. Olha só como isso aqui é interessante, como isso aqui você tem que estar muito atento se você produz conteúdo, se você vende mentoria, se você vende infoprodutos, se você quer vender. Se você já vende, se você já teve resultado, você pode estar trazendo suas provas. Então, por exemplo, eu estou crescendo meu negócio individual na internet, mas eu fiquei muito tempo, 4 anos mais ou menos, nos bastidores de grandes projetos. Então, hoje eu gerencio, por exemplo, eu sou sócio de uma conta da minha sócia, uma que tem 300 mil seguidores e uma outra que tem 126 mil seguidores. Então, são 2 projetos os quais eu tenho como sociedade. E nesses projetos a gente consegue estar vendendo ali todos os dias. Também tem os produtos que eu também estou com, os meus produtos que eu também vou vendendo todos os dias. Então, aqui eu posso estar te mostrando, olha, meu faturamento, provas. Aqui eu vou lá e mostro minhas provas daquilo que eu estou vendendo. Olha, já faturei, tem a plaquinha aqui, já faturei tantos milhões, enfim. Isso aqui são provas que eu posso estar trazendo. Ou, por exemplo, nas minhas mentorias individuais, às vezes eu peço testemunho para os mentorados, que eu vejo ali que tem mais acesso, que mais estão ali dispostos a poder dar um testemunho. Então, eu tenho provas disso. Isso é muito bom. Então, um ponto que dá muita credibilidade é a prova. Mas o ponto que eu mais me apego, e é o que eu mais foco, é esse ponto aqui, ó, ensinando. Quando você ensina, você dá muito mais credibilidade para o teu conteúdo e, portanto, você consegue colar esse conteúdo muito mais na cabeça da pessoa. Então, para você ter mais credibilidade, para você conseguir vender mais, para você conseguir vender teu serviço, ser contratado, você tem que ou provar, ou você tem que ensinar, ou os dois. Aqui, embora eu tenha provas, o que eu mais faço é ensinar. Porque se você ver eu falando aqui, eu já não sei nem há quanto tempo eu tô, 15 minutos, 20 minutos, não sei. Então esse vídeo aqui vai ter mais de 20 minutos. Se você me ver falando por 20 minutos, você fala, pô, esse cara é bom, ele sabe. Aí depois você vai lá no meu Instagram, me faz uma pergunta e eu te respondo. Você fala, pô, o cara sabe mesmo. Depois você vê outro conteúdo meu aqui no YouTube, você fala, caramba, esse cara aqui é bom. Então, se eu consigo falar aquilo, não por um vídeo, mas de forma repetida por 1, 2, 5, 10, 20 vídeos, ou 20 conteúdos diferentes, você vai ver que eu sei aquilo. Então, uma vez que você me vem ensinando, você gostou do modo que eu estou ensinando esse conteúdo para você, você vai querer avançar comigo, ou pelo menos tem uma propensão grande a estar querendo avançar. Então, toda vez que você conseguir mostrar elementos de credibilidade, seja provando, seja ensinando, você vai conseguir vender muito mais e ter um conteúdo muito melhor. Outro tipo de conteúdo poderoso, outro formato. Na verdade, não é formato, né? Outro meio pelo qual você vai conseguir com que uma ideia colhe muito mais na cabeça das pessoas. É a partir das emoções. Então, é muito comum, eu não sei em que livro que eu li isso, mas isso aqui é um fato e você vai ver isso na tua vida. Que a gente decide pela emoção. Depois a gente justifica pela razão. Tem uma briga, aqui que fica na nossa cabeça. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Tem mais ou menos, não sei se já tem um mês, mas enfim, tem um tempinho que minha esposa queria a nossa airfryer que deu problema. E ela queria uma airfryer, na verdade não era uma airfryer, era um forno com airfryer e tudo e tal. E eu falei, beleza, vamos, ela me mostrou e tudo, eu falei, não, se ela é melhor, a gente compra ela e tudo. Aí a gente foi ver, mas olha a diferença, tinha uma airfryer
que era a mesma coisa que ela, só que uma custava, eu não lembro aqui valores exatos, mas vamos supor que a dela era 2.000 e a que a gente vê no mercado igualzinha era 1.000, só a única diferença era a marca e um pouquinho do tamanho, inclusive a mais barata era até um pouco maior. E aí a gente começou esse negócio, né? Eu cheguei pra ela e falei, amor, qual que você quer? Aí ela, não, eu já vi algumas amigas que mostraram, que fizeram um vídeo e tal, mostrando que essa mais cara era melhor. Olha só, credibilidade. As amigas já estavam provando que aquela era melhor, ela já tinha na casa dela. Então provou que era melhor. Então tinha um elemento aqui de credibilidade. Outro elemento, ela chegou e falou, não, essa aqui eu já sei que dá certo, com essa eu vou conseguir fazer isso, a outra eu não sei se eu vou conseguir fazer. Olha como tocou ali na emoção. Então o que acontece? Ela decidiu pela emoção, ela não olhou pela razão. Se ela olhasse ele pela razão, ela ia falar, pô, mas as duas são iguais. A gente chamou o cara do mercado meio que explicou, parecia tudo igual. Só que uma vez que ela já tinha decidido, não muda isso. Eu já sabia que eu não ia conseguir mudar isso na cabeça dela, ou ia ter que gastar muita energia, eu não queria isso. Então, é normal que a gente decida pela emoção e depois a gente justifique pela razão. A gente começa, pô, essa airfryer é melhor, porque vai que eu compre aquela e depois ela não faça o que eu quero. Vai que eu tenha que gastar de novo, vai que essa outra não faça isso, vai que essa outra não faça aquilo. Então, você decide pela emoção, depois você vai justificando pela razão. Isso é algo que, se você for ver, você faz isso constantemente. Às vezes tem um restaurante que custa 200 e o outro que custa 500. Só que você quer ir naquele de 500, você já fala assim, você decidiu, eu quero ir naquele de 500 porque é melhor, porque é mais bonito, tudo, embora a comida seja a mesma. Então você já decidiu pela emoção, aí depois você vai começar a falar, não, mas esse é 500 porque ele tem um prato tal, que é, embora às vezes é o mesmo prato, mas você já decidiu aquilo. Você começa a dar elementos para justificar aquilo que você já decidiu. Na internet também é muito comum a gente conseguir fazer isso, com cursos. Então, uma vez eu comprei uma mentoria que ela foi 20 mil reais. E eu sabia que ela era uma boa mentoria, mas eu decidi pela emoção. Eu tava lá na mentoria, eu tava lá numa imersão e ele fez a oferta da mentoria, eu falei, cara, preciso disso. Decidi pela emoção e depois eu fiquei justificando. Eu falei, olha, vale a pena eu pagar 20 mil porque eu vou conseguir recuperar isso em 3 meses, ou 2 meses, ou 1 mês, eu não lembro o que eu pensei na época, com uma estratégia lá que eu ia aprender. Vale a pena porque eu vou ter acesso a fulano de tal, vale a pena porque eu vou conseguir fazer mais network, vale a pena por isso. Eu comecei a justificar. É por isso que esses eventos presenciais, é muito comum as pessoas colocarem uma música ali que toma muito de conta da tua emoção e fazer uma oferta maior depois. Ou já deixar até para o final do dia, ou final até do evento. Por quê? Porque a pessoa já está mais cansada, ela já está mais desgastada. Então ela age muito pela emoção, depois ela vai justificar pela razão. É por isso que também nesses encontros é muito comum você ser obrigado a dar uma entrada já alta ou pagar todo o valor. Por quê? Porque você está decidido ali pela emoção. Quando passa ali 1, 2 dias, 3 dias, o que acontece? A sua emoção baixa e você começa a decidir mais ali pela razão. Então muitas pessoas não comprariam e acabam comprando. Se você já fez essas calls de venda, essas que uma pessoa te chama tal para estar oferecendo um produto, você vai ver que um dos pontos que é muito tocado é na emoção. Por quê? Para você decidir ele pela emoção e depois justificar pela razão. Então, esse ponto aqui, tenta entender isso aqui e tenta aplicar isso no teu conteúdo, aplicar isso nas tuas ofertas, aplicar isso até nas tuas conversas individuais, porque você sabe que a pessoa vai estar decidindo ali pela emoção e depois ela vai justificar pela razão. E por fim a história. A história é um outro elemento muito forte. Eu comecei esse texto aqui com uma história e eu te mostrei por que, se você, como eu te disse, se você ouvir aquela história com atenção, você viu o tanto que uma história prende. Então, se eu chego para você e falo assim, igual aquele início lá, você fala, olha, você tem que ter cuidado, você não pode aceitar bebidas de estranho, você não tem nenhum poder. Agora, se eu conto aquela história ali, você já fica impactado, talvez você até pensou, não vou mais aceitar bebida de estranho. Por quê? Porque a história impacta. E a história ela tem um outro ponto também. A história, ela conecta. Então, isso aqui não tanto às vezes no YouTube, mas no Instagram é muito forte. Normalmente a gente compra de pessoas cuja história a gente gosta, a história da vida dela. Então ela está contando ali o que ela faz, os livros que ela lê,
como é que ela se arruma, o tipo de trabalho que ela faz. Ela está contando a história dela ali, dia após dia. E quando ela vai contando essa história, você vai falando, pô, eu gosto dessa pessoa. Então, os meus produtos, por exemplo, é muito comum que eu tenho pessoas que não têm isso que eu vou falar, que acabam comprando de mim. Mas é muito comum que a maior parte do meu público sejam de pessoas casadas e que têm filhos ou querem ter filhos. Por quê? Porque eu tenho 4 filhos. Então, se você não me conhece, já fica sabendo que eu tenho 4 filhos. Pelo menos até a época desse vídeo, né? Pode ser que eu já tenha mais aqui, se você viu esse vídeo anos depois. Mas hoje, em 2024, eu tenho 4 filhos. Então, as pessoas me veem, às vezes coloco ali algo no Instagram e tudo, e elas falam, poxa, eu quero isso pra mim, quero ter mais tempo com meus filhos, quero conseguir ter um bom lucro na internet, mas gastar ali um bom tempo ali com meus filhos, ver eles crescendo, pronto, e as pessoas se conectam. Então, como eu te disse, tem pessoas que não tem filho e acabam comprando de mim, mas uma boa parte, a maior parcela, acaba tendo essa conexão e acabam comprando por isso. Então, porque olha só, um ponto extremamente importante, você até anota isso se você nunca parou para pensar nisso, é que as pessoas não compram só a técnica que você ensina, só a parte de conteúdo, não conteúdo que toca na emoção, tem muito disso, mas pessoas às vezes só querem ir para a internet e ensinar algo técnico. Não, isso aqui é pouco. As pessoas compram aquilo que você é, aquilo que você mostra da sua vida, aquilo que você consegue transparecer os seus valores. Então, quando a pessoa consegue ver isso, ela gera uma conexão muito forte e ela acaba querendo avançar com você. É inevitável isso. Então aqui vamos fazer uma recapitulação rápida, são 6 elementos de uma ideia que cola. Primeiro elemento, simplicidade. Segundo, imprevisibilidade, curiosidade, um conteúdo contra-intuitivo. Terceiro elemento, concretude. Quarto elemento, credibilidade. Quinto elemento, emoções. Sexto elemento, história. Agora a gente vai para o segundo ponto que eu prometi para você. Principal perigo quando você sabe muito. Deixa eu arrumar aqui, principal perigo quando você sabe muito. Quando você sabe muito de um assunto, qual é a consequência disso? Consequência. Tudo parece besta. Essa é a palavra. Tudo parece besta. Você acha que falar de determinado ponto de vista é muito simples. E não é. Esses dias eu dei uma mentoria dentro de uma mentoria para um mentor que ele ajuda profissionais da saúde a conseguir ter muito mais resultado trabalhando menos. E dentro dessa mentoria foi interessante que eu falei, como é que tá o nível aí do pessoal tudo, né? Que esse pessoal alguns deles já até tem ações pela internet, tudo. E ele falou, olha, tem alguns que já estão sabendo mais, outros estão sabendo menos, mas você tem que falar. E aí ele me orientou. Eu falei, poxa, olha para você ver, eu tô ensinando isso para você, mas como direto a gente cai nisso, como direto eu caio nisso. Eu falei, mas isso aqui é uma certeza que eu vou até esse ponto. Ele falou, vai, cara, vai, que era uma coisa muito simples, algo muito inicial ali na internet. E eu falei, nossa, realmente, assim, as pessoas que estão começando, elas têm muito mais dificuldade e às vezes a gente quer dar algo ali, um conteúdo muito mais denso, só que elas não sabem nem o básico. O que acontece? Elas acabam travando. Então, você tem que entender que aquilo que é muito simples para você, provavelmente não vai ser simples para a pessoa que te acompanha. Por isso que você precisa usar e abusar disso aqui, desses 6 elementos, mas principalmente desse. Simplicidade. Se você não usa e abusa da simplicidade, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. E aqui tem um conceito, que uma vez uma pessoa falou e eu gostei, que é o de aterrissagem. Que é você, como se você está lá em cima, você desce na pessoa e vai falar na linguagem da pessoa. Vamos supor que você tem um filho pequeno, você vai falar com seu filho, você quer um tom mais amigável, você vai, desce ali e fala mais próximo a ele. Então, numa ideia ali de mais linear, com ele ali mais próximo de você. Isso é a ideia de aterrissagem. Você vai, claro que aqui eu estou dando a ideia da pessoa fisicamente, não seria isso, né? Mas essa é a ideia para você pegar uma aterrissagem. Você olhar para a pessoa e falar, como é que essa pessoa entenderia melhor? Uma pessoa ali que às vezes está começando, como teu público, se teu público é um público mesclado, você vai ter que alternar entre isso, mas como é que a maioria das pessoas ali que me segue, a maioria das pessoas que acompanham meu conteúdo, elas podem entender isso? Então, se você for ver, aqui eu tentei, até por exemplo, quando eu fui explicar a júri, eu tentei dar um exemplo que ficasse fácil para você que está aí me ouvindo entender.
E é exatamente isso aqui que você tem que ter. Você tem que ter de um modo que eu até gosto de uma fala assim, olha, um modo que uma criança te entenda. Não é que você vai usar conteúdos ou falas infantis, não. Mas como é que se eu explicasse isso para esse tipo de conteúdo para uma criança? Como é que ela entenderia? E aí você vai explicar desse modo. Se você não desce, se você não aterriza, você vai falar sempre de um modo ali muito avançado. O que vai acontecer com as pessoas? Elas vão sumir, elas não vão te acompanhar. Então, você precisa aterrizar, você precisa tornar o teu conteúdo simples para quem está te ouvindo entender isso. Por fim, como é que você pode usar isso para vender seus produtos, suas mentorias, seus serviços? Deixa eu colocar aqui também, serviços. Serviços. Como é que você pode estar usando para vender muito mais tudo isso? Peraí, vamos aumentar isso aqui agora. Pronto, beleza. Toda vez que você for criar um conteúdo, tenta trazer um desses elementos, sempre que possível. Thiago, dá para trazer 2, 3, 4, traz todos se der, mas tenta trazer pelo menos um elemento. Então você vai olhar, meu conteúdo tá simples? Pô, beleza, tá. É um checklist mesmo que você tem que fazer. Meu conteúdo tá simples? Beleza, tá ótimo. Simplicidade tem que ter em todos. Deu para usar algo contra-intuitivo, imprevisível? Beleza. Deu para usar algo concreto? Ótimo. Eu estou trazendo com credibilidade, eu estou ensinando, estou trazendo uma prova, beleza. Eu estou tocando na emoção, ótimo. Estou trazendo uma história, ótimo. Olha esses pontos aqui e vê como seu conteúdo pode, se você for criar, como você pode criar usando isso. E se você for melhorar ele, vê como você está, por exemplo, você já criou um conteúdo, como você pode pegar ele e está melhorando. História. Aquilo que eu falei aqui da história, você vai conseguir conectar e vender muito mais. Pessoas, elas compram quem você é. Depois que elas vão se interessar mais por você, depois que ela vai se interessar pelo que você oferece. Depois, no início, ela vai comprar você. Ela vai olhar e falar, pô, gostei do Thiago, o Thiago gasta tempo com a família dele, o Thiago tem uma condição de vida bacana, o Thiago consegue isso, ele consegue ler, ele consegue ter tempo para estudar. Enfim, gostei do Thiago, é isso que eu quero para mim. A pessoa se conecta comigo, depois ela quer comprar. E o que é muito importante, você tem que, principalmente no Instagram, aqui no YouTube não dá para fazer tanto, aqui no YouTube acaba sendo um pouco mais de conteúdo técnico, embora você possa estar colocando algo ali da tua personalidade no meio do teu conteúdo, mas você tem que alternar entre conteúdos técnicos, conteúdo que mostra, aqui ó, conteúdo técnico, ele é o conteúdo, deixa eu colocar aqui ó, conteúdo que mostra que você sabe do assunto. Pronto, esse é o conteúdo técnico. Então você tem que ter esse tipo de conteúdo que mostra que você sabe do assunto. E o outro tipo de conteúdo é o conteúdo sobre você, que vai mostrar seus valores, mostra quem você é. Então, seus valores, o que você gosta, deixa eu baixar isso aqui, o que você gosta, o que você almeja, enfim, aqui vai mostrar um pouco da sua personalidade. E as pessoas acabam comprando muito, principalmente quando o produto é de ticket maior, muito por esse ponto. Personalidade. Pronto. Você até consegue. Esses dias eu estava recebendo muitos anúncios aqui de uma pessoa que eu não vou comprar o curso dela, mas eu até cogitei. Você consegue pular essa parte aqui quando você tem muita credibilidade, quando você já tem muita prova, quando você tem muito resultado, você até consegue pular. Mas mesmo você que tenha muita credibilidade, que as pessoas já te conhecem, que você já conseguiu mostrar muitas provas, mesmo você, se você consegue colocar muito disso aqui no teu conteúdo, você vai ter muito mais resultado, porque as pessoas gostam de pessoas, principalmente hoje com inteligência artificial, com tantas coisas mais superficiais, pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você consegue mostrar ali suas dificuldades, por que você vê tanto na internet pessoas mostrando os erros delas, as dificuldades? Porque pessoas gostam de pessoas. Então, quando você vê alguma pessoa fazendo algo errado ali, que você vê que não é o melhor, e a pessoa expõe isso, você fala, pô, eu também faço essa merda aqui, eu também faço errado. E você acaba se conectando um pouco com, ou muito mais com essa pessoa.
Então, vamos lá recapitular para a gente já encerrar. Se você chegou aqui até esse ponto, se você ainda não clicou aqui abaixo, não se inscreveu, não deixou seu like, não deixou seu comentário, por favor, né? Deixe isso aqui agora, que você já viu muita coisa aqui. E também, se você não me segue, vai lá no meu Instagram também, @thiagoperezino, me manda uma mensagem dizendo que você veio por essa aula. Então, recapitulando, para uma ideia colar, você tem que ter pelo menos alguns desses pontos. Então, pega um ponto, pega outro, e você vai conseguir ter muito mais resultado. Isso aqui não é uma fórmula que, olha, pegou isso, simplicidade, pronto, vai vender muito mais. Não, não é isso. É como se você tem um time de basquete. E, pô, você pode ter um jogador ali que é forte, que tem 2 metros de altura e tudo, e pode ter um fraquinho que não tem nada de 1,60 m. Pô, é claro que o de 2 metros tende a ser melhor. Não é uma fórmula, mas ele tende a ser melhor. Provavelmente ele vai ser melhor. Então é isso. Aqui são jogadores de basquete ali com 2 metros de altura. São os melhores jogadores. Então você vai pegar esses pontos aqui e vai usar no teu conteúdo. Lembrar sempre que quando você sabe muito, você vai ter o grande perigo de querer falar ali quase um pedestal e as pessoas vão fugir de você. Então abaixa, aterrize e fala de um modo que uma criança entenda. Por fim, como é que você vai usar isso para vender muito mais? Você vai articular nos seus conteúdos, você vai articular nos seus produtos, você vai articular nas suas ofertas. Então, toda vez que você vai fazer uma oferta, pensa nesses pontos. Toda vez que você for criar um produto para a pessoa consumir, pensa, como é que eu posso ser simples no meu conteúdo? Como é que eu posso transmitir de uma forma ali? Às vezes você conta uma história, você toca em alguma emoção, enfim, como é que você pode estar fazendo isso? E quando você for criar o teu conteúdo também, toda vez que for criar um conteúdo, você para e pensa, pô, como é que eu posso colocar esses elementos para deixar a minha ideia na cabeça dessa pessoa? Então, não se esquece, leva essa frase aqui hoje, quem aparece e oferece, vende, que você tem que aparecer na internet, você tem que estar oferecendo, fazendo os dois. Se você fizer isso da forma correta, usando isso aqui, você vai vender muito, mas é questão de tempo. É claro que isso aí não acontece de uma hora para outra, eu sempre digo que para conseguir muito resultado demora um tempo, mas uma vez você consegue, você constrói um negócio e vai ganhar muito mais dinheiro, tá bom? Então me segue aqui, se você não me segue, me manda uma mensagem, tamo junto, conta comigo, um abraço.